Também começa pela escolha dos alimentos. A vida moderna, nas cidades grandes, onde é comum morar longe do trabalho, deixa pouco tempo para o preparo da refeição tradicional dos brasileiros. Isso, mais a grande oferta no supermercado de alimentos ultraprocessados, que prometem praticidade e sabor, afastaram o brasileiro do arroz com feijão, dos legumes, frutas e verduras. Mas você sabe, comer bem deixa o organismo melhor e a vida mais fácil. Os produtos in natura, grãos, cereais, leite, carnes, ovos, pescados, frutas e verduras garantem uma alimentação balanceada, que vai ter reflexos na sua vida. E nessa receita de uma vida saudável, vai só uma pitadinha de sal, gorduras e açúcares. Está comprovado que o consumo excessivo de sódio, presente no sal, e de gorduras saturadas aumenta o risco de doenças do coração. Troque o sal por ervas e temperos, por exemplo. E que tal escolher alimentos cozidos ou assados no lugar de frituras? Carregar no açúcar também faz mal. Aumenta o risco de obesidade, doenças crônicas e cárie nos dentes. O melhor é evitar o açúcar ou usá-lo somente em pequenas quantidades. Uma alimentação saudável, ela começa, reduzindo cáries, que é um grande problema no Brasil, reduzindo o infarto do miocárdio, que são as primeiras causas de mortalidade no Brasil, reduzindo hipertensão, reduzindo obesidade, que por si é a principal causa, de diabetes. Então vale a pena investir, é um grande investimento comer bem. Dá para mudar mais ainda. Se for adoçar o café, experimente utilizar apenas 1 colher de açúcar em vez de 3. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e no preparo de suas refeições. Melhor ingerir sucos de frutas naturais do que refrigerantes. Verduras, legumes e frutas devem ocupar o lugar de alimentos ultraprocessados. Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação. Melhor ainda se forem alimentos orgânicos e agroecológicos. Experimente! Para termos uma alimentação saudável, é importante sabermos o que estamos comendo. E para isso, conhecer a classificação dos alimentos pode ajudar. Os alimentos in natura são aqueles que vêm direto da natureza, como as frutas, verduras, legumes e ovos. Os alimentos minimamente processados passam por fases como moagem, limpeza, refrigeração, pasteurização e não são adicionadas outras substâncias. Por exemplo, o arroz, o feijão, as massas frescas, castanhas e nozes. Os alimentos in natura e minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. Também temos os alimentos processados. Estes devem ser consumidos com moderação, porque na sua produção é acrescentado sal, açúcar ou outra substância de uso culinário para melhorar seu sabor e aumentar o prazo de validade. Como exemplo de alimentos processados, nós temos os legumes em conserva, as compotas de frutas e o atum em lata. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais que contêm muitos aditivos químicos, como corantes, aromatizantes e conservantes. Alguns exemplos são a salsicha, salgadinhos, sorvete, pratos congelados. Devemos evitá-los ao máximo, porque eles não têm nenhum benefício para a nossa saúde. E não esqueça, a comida feita em casa é a melhor opção. Quer uma dica para comer melhor? Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação. Parece complicado, mas é simples. Alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Já os alimentos minimamente processados são alimentos in natura que foram submetidos à limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento. Ou seja, processos mínimos que não adicionam nada em sua composição. Alimentos de origem animal são boas fontes de proteínas e da maioria das vitaminas e minerais de que necessitamos. Mas não contêm fibra e podem apresentar elevada quantidade de calorias por grama e teor excessivo de gorduras não saudáveis.
Por sua vez, alimentos de origem vegetal costumam ser boas fontes de fibras e de vários nutrientes e geralmente têm menos calorias por grama do que os de origem animal. Mas, sozinhos, costumam não fornecer todos os nutrientes necessários. Por isso, é importante fazer o prato sempre de uma forma variada. A alimentação saudável não tem mistério. Está presente em todas as regiões do país e consiste dos diferentes grupos de alimentos que conhecemos. Com esses alimentos, é possível fazer uma infinidade de preparações saborosas e saudáveis. A melhor opção é usar vários tipos de alimentos de origem vegetal, como feijão, arroz, mandioca, verduras e legumes, e limitar o consumo de alimentos de origem animal. Assim, é possível optar por um sistema alimentar socialmente mais justo e menos estressante para o ambiente físico, para os animais e para a biodiversidade. Você sabe o que é um alimento ultraprocessado? Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas em fábricas. Muitos desses produtos são versões artificiais de alimentos que incluem substâncias extraídas do petróleo e do carvão. Às vezes, eles até contam no rótulo que contém ingredientes naturais. Mas ele costuma ser uma parte muito pequena do que vem naquele pacote. Biscoitos, bolachas, sorvetes, gelatina, macarrão instantâneo, balas, barras de cereais e outros cereais açucarados, salgadinhos de pacote, suco de caixinha ou refresco em pó, refrigerantes, salsichas, bebidas lácteas, pães de forma, de hambúrguer ou cachorro-quente. A lista de oferta dos ultraprocessados é grande, assim como a lista de ingredientes com que eles são feitos. A lista de ingredientes presente no rótulo é a melhor maneira de identificar essas imitações da comida de verdade. Procure sempre escolher produtos em que você reconheça os itens que estão na lista de ingredientes. Fuja das palavras difíceis que você não reconhece. Alimentos ultraprocessados são geralmente ricos em gorduras ou açúcares e muitas vezes cheios de gorduras e açúcares. Muitos deles apresentam alto teor de sódio. A indústria adiciona grandes quantidades de sal para estender a duração dos produtos, intensificar o sabor ou mesmo disfarçar o gosto ruim de aditivos ou de substâncias adicionadas ao alimento na técnica de ultraprocessamento. Também pensando na durabilidade, esses alimentos são feitos com gorduras que tendem a obstruir as artérias que conduzem o sangue dentro do nosso corpo. Essas gorduras são conhecidas como gorduras saturadas e hidrogenadas. São as gorduras trans. Há também os ultraprocessados que se fazem de bons moços. Os produtos light ou diet. Apesar do que prometem, essas reformulações nem sempre trazem benefícios claros. Por exemplo, quando o conteúdo de gordura do produto é reduzido à custa do aumento da quantidade de açúcar ou vice-versa. Ou ainda, quando se adicionam fibras ou micronutrientes sintéticos aos alimentos ultraprocessados. Esses nutrientes acrescentados não têm os mesmos benefícios que os nutrientes naturalmente presentes nos alimentos de verdade. O consumo excessivo desse tipo de alimento aumenta o risco de obesidade, além de favorecer o aparecimento de doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer e aumentar o risco de deficiências nutricionais. Por isso, a regra de ouro é sempre escolher alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias em vez de alimentos ultraprocessados. Uma dica simples é: na dúvida, descasque mais e desembale menos, para comer de forma mais saudável. 3 em cada 10 crianças com idade de 5 a 9 anos apresentam excesso de peso no Brasil. E por que isso acontece? Diversos fatores são responsáveis pela ocorrência da obesidade infantil. Entre eles, destacamos a alimentação inadequada, a inatividade física e os ambientes em que as crianças estão inseridas. E o que podemos fazer para mudar este cenário?
A boa notícia é que a obesidade infantil pode ser prevenida. Os pais também têm um papel importante. O aleitamento materno é a primeira prática que contribui para a prevenção da obesidade infantil. A recomendação é de que as crianças sejam amamentadas exclusivamente até o 6º mês de vida e depois recebam alimentos complementares saudáveis e mantenham o aleitamento materno até 2 anos de idade ou mais. Outra dica importante para a prevenção da obesidade infantil é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. A recomendação do Ministério da Saúde é que as crianças não recebam alimentos que contenham açúcar antes de 2 anos de idade. Além disso, é importante não ofertar alimentos ultraprocessados para crianças menores de 2 anos e evitar a oferta de alimentos ultraprocessados como achocolatados, iogurtes, gelatinas, macarrão instantâneo, refrigerante, cereais matinais, salsichas, bolachas recheadas e sucos artificiais. Esses alimentos são ultraprocessados e contêm grande quantidade de açúcar, gordura e sal, e não são recomendados para as crianças. Para saber mais, conheça o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele apresenta as recomendações de alimentação saudável para todas as famílias brasileiras. Ofereça opções saudáveis como frutas, tapioca, pipoca com pouco sal, biscoitos feitos em casa sem açúcar, bolo sem açúcar, pão de queijo. E para o almoço e para o jantar, arroz, feijão, carne ou ovo e hortaliças e frutas continuam sendo a melhor opção para o seu filho.